reunidos em Teu nome. E, Senhor, nesta manhã nós entregamos a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que fizeste por cada um de nós. Por causa da Tua vida, nós temos vida, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós Te honramos. Digam assim comigo: eu Te honro. Tu és o meu Jesus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu libertador. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. A palavra de Deus diz em Isaías: e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Amém? Em Apocalipse 5 diz assim: então um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o seu livro e os seus selos. Eis aqui quem? O leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? E com ele nós somos vencedores, diz a palavra de Deus. Amém? Então, vamos louvar a Deus com alegria. Amém? Amém? Amém. Amém. Aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis celebraram o Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, leão, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu, leão, leão de Judá, leão, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis celebraram o Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Amém. Para ensaio não estava muito mal. Amém? Então digam assim comigo: o leão da tribo de Judá prevaleceu. É razão de nós dizermos hey, lá naquela parte, ok? Porquê? Porque o nosso leão da tribo de Judá, ele prevaleceu. E porquê é que ele é considerado Jesus, não é? O leão da tribo de Judá. Porque representa a realeza, a força. Amém? E Jesus é considerado o leão da tribo de Judá, porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém? Então, vamos cantar mais uma vez desde o início. Vamos cantar com mais força, com mais alegria, clamando e dizendo a Ele que Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Amém? Pode ser? Vamos lá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis celebraram o Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, leão, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu. Leão de Judá, ele é o leão,
júbilo de todos os povos, os reis celebraram o Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, leão, leão de Judá, oh, oh, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e dirão, assim ao aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e dirão, assim ao aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, leão, leão de Judá, oh, oh, leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu. Leão de Judá, oh, oh, leão de Judá, oh, oh, leão de Judá, prevaleceu. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso leão da tribo de Judá. Amém. Tão bom que é estarmos na presença de Deus, em comunhão uns com os outros e diante de si, da presença do grande rei, do grande leão da tribo de Judá. Amém. Foi para isso que Deus nos criou. Deus criou Adão e Eva com o sentido de ter comunhão com o homem, de estar com o homem. Todas as tardes, Deus o Pai passava por aquele jardim para estar um bocadinho com Adão e com Eva. O pecado separou-nos. Mas ainda assim, depois de Deus saber que Adão e Eva tinham pecado, Ele nunca faltou ao encontro. Ele voltou a ir ao jardim à mesma hora e nunca disse a Adão e a Eva: o que é que fizeste? Disse: onde estás, Adão? Porque ele se escondeu. Ele sabia que tinham falhado, que tinham pecado. E é esse Deus, o Pai, que marca encontro connosco todos os dias. Na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, onde nós estamos com Ele, no nosso carro, no nosso trabalho. Onde quer que nós estejamos, Ele está sempre de encontro marcado connosco. E Deus, o Pai, não nos deixou sozinhos por causa do pecado. Ele enviou esse leão, esse Jesus maravilhoso, que morreu por mim e por si. Amém? Quando toda a igreja estiver bem ciente que Jesus, Ele é o centro, quando todos nós se aproximarmos e percebermos que nada mais importa, Ele se derrama sobre o nosso meio, sobre o seu coração, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. Então a adoração é um momento de engrandecimento do seu nome. Amém? Que tenhamos hoje aqui um momento de adoração a Jesus, bem alto, bem elevado. Amém? Jesus é digno. Amém? Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Jesus.
Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é o Senhor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, diga conosco, admirável, tão sublime, aleluia, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, a ti levamos, Senhor, a nossa adoração. Aleluia, Senhor. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és glória. Vamos dizer, tu és digno, tu és digno de tudo, tu és Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és glória. Vamos continuar, levanta as suas mãos, vamos adorar a Deus. Tu és digno de tudo, Ele é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és glória. Tu és digno, tu és digno, tu és digno de tudo. Oh, Senhor, nossos olhos estão colocados em ti, Senhor. Os nossos olhos estão colocados na tua presença, Senhor. Pois tudo vem de ti. Senhor, consola os corações, cura a nossa alma, Senhor. Mais uma vez, tu és digno, tu és digno de tudo, tu és Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para
ti, tu é glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu é glória. Conosco, aleluia, Emmanuel, aleluia, Jesus, Senhor, Emmanuel, Santo dos santos, Rei dos reis, seu nome é Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel. Te adoramos, Jesus, tu és o Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, Emmanuel. Seu nome é Emmanuel, Deus é conosco, Emmanuel, seu nome a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Jesus. Oh, Emmanuel, Deus conosco em todo o tempo, aqui neste lugar, em casa, no carro, a fazer aquilo que estivermos a fazer, tu sempre conosco, Senhor. Jesus, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está neste lugar. Obrigada pelo teu amor, pela tua paz, pela tua presença, Senhor. A nuvem da tua glória enche a sala e enche cada coração. Enche cada coração. A nuvem da tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por tu dares forças àquele que está cansado e curas todos aqueles que estão tristes e curas todos aqueles que possam estar doentes. Porque tu continuas a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o nosso Emmanuel, o nosso Deus é conosco. Emmanuel, Deus é conosco. Emmanuel, Deus é conosco. Diga lá conosco, Emmanuel, Deus é conosco. Mais uma vez, Emmanuel, Deus é conosco. Emmanuel. Seu nome é
Glória ao nome de Jesus. Amém. Coloque a mão sobre uma pessoa que esteja ao seu lado e a abençoe. Diga assim: és abençoado. Em nome de Jesus. Que a presença de Deus esteja continuamente na tua vida, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos sentar, por favor. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Vamos ouvir então. Vamos falar um bocadinho acerca dos nossos anúncios, está bem? Pode ser? Olá, irmãos. Sejam bem-vindos ao Envolve-te. Vamos conhecer a nossa agenda? Fiquem atentos. Olá, Maria de Lourdes. Passo a emissão para ti. Obrigada. Quarta-feira, às 20h30, temos Grupo Vida na Atalaia, no Entroncamento e nos Riachos. Procure um grupo mais perto de si e participe. Domingo, temos o culto de celebração às 10h30 e em simultâneo com a Super Igreja, que é o culto das crianças. Passo a emissão de novo para ti. Obrigado, Maria de Lourdes. Não esquecer que quinzenalmente aos sábados temos os Conectados, uma reunião especial para adolescentes e jovens, que acontece às 19 horas. Nos dias 3 e 5 de abril, teremos os nossos cultos de celebração da Páscoa. Sexta às 20h30 e domingo às 10h30. E não se esqueçam que no dia 26 de abril, teremos um culto muito especial às 4 horas. Esperamos por vocês. Em junho, nos dias 19, 20 e 21, teremos o acampamento de jovens. Convidem os vossos amigos. Inscrevam-se. Envolva-se e faça parte da nossa família. Esperamos por si. Até breve. Não sei se reconheceram alguma coisa. Se foi-vos familiar. Maria de Lourdes, muito bem. Desculpem. Pode continuar. Está mal. Vamos levantar uma palavra. Vamos transmitir uma palavra para que nós possamos basear a nossa oferta nesta palavra. E não podia deixar, como estamos numa época muito especial, não podia deixar de não trazer esta palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 26. Aleluia. E diz assim: o jantar em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Eu vou continuar, depois explico. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar ao dinheiro aos pobres. Jesus, porém, reconhecendo isto, disse-lhes: por que afligeis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes comigo, convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido, e que ela fez para memória sua. Irmãos, lendo isto, parece-me que não tem. Por que é que os seus discípulos disseram
para vender um unguento. Um unguento, aquele perfume era muito, muito caro. Vocês não imaginam quanto custou este frasco de unguento, pois não? Mas eu vou-vos dizer, eu sei. Eu, para primeiro dizer porque eu sei, vou dizer porque é que sei. Eu ando a seguir um canal de hebraico e aramaico, e uma professora brasileira que estudou em Israel, desde a idade dos 6 anos, formou-se em professora de hebraico e aramaico, e então ela teve a explicar isto. Sabe quanto custou este frasco de unguento em Israel? 1 ano de trabalho de uma pessoa. Sabe quanto é que é em português? 5.000 euros. Sabe quanto é que é em brasileiro? 30.000 reais. Por isso é que os seus discípulos disseram para vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres. Era o dinheiro de 1 ano de trabalho. Quantos anos é que ela andou a juntar aquele perfume? Como ela disse, explicou tudo isso. Irmãos, vejam o valor que aquela mulher fez perante Jesus. O que eu quero dizer com isto? Nós, ao trazemos as ofertas à casa de Deus, devemos pôr os olhos em quem? Em Jesus, é aquilo que nós temos a fazer por Ele. Porque Ele nos vai abençoar, como abençoou aquela mulher. Esta mulher, como Ele disse, que em todo lado que isto fosse lido, ficava para a memória de Jesus. Nós estamos na época da Páscoa, e então trouxe esta palavra. Todos nós sabemos que se falássemos para dar finanças, trazer as finanças à casa de Deus, sabemos que é necessário que esta igreja tenha as suas necessidades supridas. Mas é bom que nós, ou trazemos as finanças, ou trazemos o fruto do nosso trabalho, seja baseado em algo. E o que é esse algo? Sobre esta palavra. Veja que ela não teve usurpação de gastar o dinheiro que gastou, ou seja, gastar o perfume que tanto tempo ela devia ter andado a juntar, para que na realidade juntasse aquele perfume, e de um pouco de tempo o gastou todo. Para quem? Para Jesus. Ungiu Jesus, porque, como ele aqui disse, que vai ficar em memória para todo sempre de onde se ler esta palavra. Irmão, vamos pensar nisso e vamos trazer à casa de Deus as finanças que você pôs no seu coração. Não traga com tristeza, nem por necessidade, mas tragam pensando em Jesus, que nada nos vai faltar. Uns mais, outros menos, outros muito mais, mas as nossas necessidades são todas supridas. Deus diz que não nos impara a quem nos serve. Por isso nós estamos aqui e servimos-lhe de coração, e Ele não nos vai desemparar em coisa alguma. Vamos preparar as nossas finanças, pôr na nossa mão para eu orar antes de levantar os cestos. Glória a Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor. Entreguei a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra entre no coração de cada irmão aqui presente, Senhor. E Pai, nós temos a certeza que nada nos vai faltar, porque Tu assim dizes na Tua palavra que não nos deixes desamparado em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu e os meus irmãos em união de fé, Te agradecemos, Senhor, por tudo o que Tens dado a cada dia, Senhor. E a nossa oração, Senhor, é para Te agradecer o que já nos destes e o que nos irá sempre dar. Os bons empregos, as boas reformas, os bons negócios, toda a fonte da nossa alimentação, Senhor. Pai, abençoa estas finanças para as quais elas sejam enviadas, para que estas finanças cheguem mais longe, onde nós não podemos chegar pessoalmente, mas o fruto do nosso trabalho irá ajudar muitas pessoas a virem à salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz comigo, amém e amém. Podem passar os cestos.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Entregamos a Ti, Senhor, todo este culto, toda esta reunião, todas as minhas palavras, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras em mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Estão todos bem? Amém. Podem descer, podem descansar um pouco. Glória a Deus. Eu hoje trago aqui uma palavra para nós meditarmos. Amém. E eu chamei-lhe imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. E por isso nós vamos abrir a nossa Bíblia em João 14, 6. Este microfone de vez em quando falha. Não sei se está, onde é que está o outro. Amém. Pronto, já chegou. Então, queria antes de começarmos a mensagem lembrar a nossa reunião de sexta-feira. Tem sido uma bênção tão grande, é um momento de oração, é um culto diferente. Venham orar connosco. Esta semana nós vamos ter o nosso culto da Páscoa. Nosso culto de sexta-feira não é propriamente uma festa, é mais um lembrar do que é que Jesus fez por cada um de nós. É feriado, vai ser às 8h30, venham estar connosco, amém? E no domingo então vamos celebrar, amém? Mesmo que vocês digam assim, tenho a minha família em casa, vou só um bocadinho, traga a família, venha só um bocadinho, mas venha festejar um dia tão importante como o dia da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Por cada um de nós, amém? Então João 14, 6, vocês, todos nós conhecemos este versículo, não está ali, mas pode estar, se faz favor. Diz, Jesus Cristo disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse estas palavras aos seus discípulos. E sabem, quando nós vimos ouvir a palavra de Deus e conhecermos a Jesus, Ele de facto começa por ser o nosso caminho. Nós descobrimos nele um caminho, onde a porta é estreita. A porta é estreita, não é um caminho largo. Não é um caminho que eu possa fazer tudo aquilo que me apetece. É um caminho que eu descobri, que a porta é estreita e que é Jesus. Então nós entregamos a nossa vida a Jesus e Ele começa por ser o nosso caminho. Mais um pouco de caminharmos, começamos a compreender que Ele é a nossa verdade. Jesus é a nossa verdade. Nós começamos a ver nele aquilo que pode iluminar os meus olhos. Em Lucas 24, 13, vamos abrir. Lucas 24, 13. Não vamos ler estes versículos todos, mas vamos saltando aqui algumas partes, para que não fique tão extenso.
Pode baixar um bocadinho o microfone, se possível. 22:13. Diz assim. 24, desculpem, enganei. 24, versículo 13. E agora sim. E diz assim. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que se chamava Emaús. Uma aldeia chamada Emaús. Eu vou-vos localizar. Jesus, ele tinha morrido na cruz. Ele tinha prometido, tinha dito a eles para esperarem em Jerusalém, que ele ia voltar, ele ia ressuscitar e ele ia voltar. E então esta parte esta passagem é neste espaço de tempo em que Jesus já tinha morrido, mas eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado, ok? E então estes 2 homens iam a caminho de Emaús. Vamos ao 24. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam muito aflitos, muito receosos, a conversar sobre aquilo tudo que tinha acontecido a Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, já ressuscitado, que eles não reconheceram, aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Estavam os olhos quê? Fechados, para que não o conhecessem. E então, depois de continuarem a ler, Jesus pergunta, mas porquê é que vocês estão tão indignados? E eles dizem, então, mas tu não sabes o que é que aconteceu a Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. E eles começaram a contar. Entretanto, ficou-se já a noite escura e eles disseram, olha, não te vás embora, fica aqui conosco. E quando ficou com eles, Jesus, sentaram-se à mesa e ele começou a partir o pão. E quando ele começou a partir o pão, eles reconheceram Jesus. Os seus olhos foram abertos, eles foram iluminados. E reconheceram Jesus, e reconheceram que Jesus tinha feito aquilo que prometeu. Ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou. Amém? Então, quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, nós conhecemos o caminho. Não é é o caminho. Ele é apenas um caminho. Não tem vários caminhos. Todos os caminhos vão levar a Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus. Jesus é o caminho. E quando ele passa a ser o nosso caminho, ele a seguir é a nossa verdade. E quando ele é a nossa verdade, os nossos olhos ficam abertos. Amém? Os nossos olhos, eles são abertos para ver essa verdade, conhecer esse Jesus. No Salmo 3, 5, eu vou só ler, não precisam de abrir. Eu achei este Salmo muito interessante e queria para que vocês lessem depois, se quiserem registar. Diz assim, Salmos... Não é 3:5, enganei-me. Diz que os seus olhos, que Deus abriu os seus olhos foram iluminados. Fala exatamente assim, os seus olhos foram iluminados. Fiz mal o registro, devo ter trocado. Não faz mal, depois vocês conseguem encontrar. Então, os nossos olhos foram iluminados para ver a verdade. A verdade está contida na palavra de Deus. E quando Ele é a nossa verdade, deixa de ser apenas o caminho, deixa de ser apenas a nossa verdade. Ele passa a ser a nossa vida. Amém? E diz a palavra de Deus, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Amém? Quando passa a ser a nossa vida, nós vivemos, nós trabalhamos, nós somos felizes, cuidamos das nossas famílias, mas Ele está sobre todas as coisas, porque Ele é a nossa vida. Amém? Ele é a nossa vida. Quando se torna a nossa vida, nós temos que fazer algumas escolhas. E algumas dessas escolhas nós temos que negar a nós próprios em algumas coisas. Amém? Que Ele nos aconselha.
que Ele nos ensina, não para que sejamos pessoas presas, mas não, para que sejamos livres, porque a sua palavra, ela nos dá vida com abundância. Amém? Quando conhecemos a sua palavra, nós nos tornamos verdadeiramente livres. Aí é que vem a liberdade. Amém? Então, nós, quando Ele é a nossa vida e Ele é o nosso foco, nós colocamos em primeiro lugar aquilo que diz em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E quão suaves são os pés daqueles que pregam, que falam do Evangelho de Jesus. Às vezes nós não falamos com palavras, falamos com ações, falamos com amor, falamos com respeito, com valores, e nós estamos continuamente a pregar a palavra do Senhor Jesus, cumprindo este ide. No final de contas, quando Ele se torna a nossa vida, o nosso ide é inerente a essa vida, porque nós vamos seguindo aquele caminho, um caminho de delícias, de verdade. Amém? E que faz transformar todas as pessoas à nossa volta. E quando as pessoas veem em nós aquele Jesus, os seus olhos, eles ficam abertos e eles são iluminados. Amém? Então que Jesus seja sempre o nosso caminho, sim. A nossa verdade, sim. E a nossa vida. Amém? Lucas 9, 23. Lucas 9. Versículo 23. Amém? Imitadores de Cristo, foi o nome que eu dei a esta mensagem. Diz assim, no 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ora bem, Jesus, Ele levou a sua cruz às costas, teve ajuda a meio do caminho, vocês sabem, mas Ele levou a sua cruz. Amém? E Ele aqui nesta palavra diz, olha, cada um toma a sua cruz e siga-me. E o que é a nossa cruz? O que é que nos faz carregar com essa cruz? O que é essa cruz? Se eu disse que nós seríamos verdadeiramente livres, por que é que carregamos a cruz? Nós somos imitadores de Cristo, amém? E quando nós estamos a carregar a nossa cruz, nós estamos a renunciar a determinadas coisas que não me faz ser parecida com Ele, amém? Então, carregar a nossa cruz é deixar algumas coisas no dia a dia que eu não devo fazer e que eu não devo tomar por opção. Isso é carregar a minha cruz. Quando eu sei que eu tenho uma determinada característica no meu caráter que Deus não gosta, que eu sou impulsiva demais, que eu digo uma asneira ou outra, e se eu falho, e se eu digo não vou dizer, não vou falar, não sou impulsiva, eu falo pensado, eu falo com amor, eu falo com carinho, eu estou a carregar a minha própria cruz. Fazendo aquilo que Jesus diz, cada um carrega a sua cruz. Amém? Que é eu saber que nem tudo eu posso fazer, nem tudo eu posso dizer, e ainda assim eu sou feliz e sou alegre. Amém? E sou livre. Porque os conselhos de Deus são para dar vida, não são para prender. Jesus nos dá a vida e a vida é eterna. Ela vai além do que os nossos olhos podem ver. Muito além daquilo que os meus olhos podem ver. Muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então carregar a nossa cruz muitas vezes passa por nós deixarmos de fazer determinadas coisas que me apetece fazer, mas eu não faço. Eu estou a carregar a minha cruz. Apetece-me, mas eu não faço.
o que é um pecado? São coisas boas sem Deus. Isso é pecado. Às vezes são coisas más sem Deus também. Mas eu deixo de fazer determinadas coisas porque eu sei que eu tenho que carregar a minha própria cruz. E se elas começam a vir para cima, eu empurro-as para baixo. Porque eu já me neguei a mim mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Outra forma de carregar a nossa cruz é todas as vezes que nós temos que perdoar. E se nós estamos a perdoar é porque alguém nos fez mal, certo? Mas eu todas as vezes tenho que perdoar. E reparem, nós ensinamos muitas vezes nós temos que perdoar e amar, porque o perdão liberta a outra pessoa, mas também me liberta a mim. Liberta as duas pessoas. Liberta a outra e liberta-me a mim. E nós aprendemos isto e digo-vos, às vezes apetece-vos perdoar? Apetece-vos sempre perdoar? Nunca, certo? Lembre-se lá daquela pessoa assim que vocês... Lembrou? É essa pessoa que vocês têm que perdoar. Todos os dias. E cada vez que vier aquele pensamento e vocês dizem, não, porque eu já perdoei. E o que é que eu estou a fazer? A carregar a minha cruz e a seguir em frente. E este é um nível de amor muito grande. Um nível de amor que Jesus nos ensinou. Amém? Agora vamos imaginar que nós subimos de nível. Vamos subir de nível. Eu não perdoo somente, que já é muito duro. Além de perdoar somente, eu ainda volto a confiar na mesma pessoa. Vocês já perceberam que há uma mudança de nível? Ainda mais difícil? E como é que nós voltamos a confiar? Porque a Bíblia diz, se te baterem numa face, dá-lhe a outra. Se te obrigarem a correr 1 milha, vai com ela 2. Se te roubarem o saco ou o casaco, olha, dá-lhe também a capa. Porquê? Porque o amor de Cristo não é compreensível aos olhos humanos, mas é compreensível ao Espírito. E o Espírito Santo está aqui. Amém? Então, cada vez que nós pomos em prática este perdão e voltar a confiar, voltar a crer e se derem uma chapada de um lado, dar a outra face, nós estamos a carregar a nossa cruz. A negar-me a mim mesmo para carregar a nossa cruz. Amém? E é isso que Jesus quer que nós façamos. Nós sejamos seus imitadores. Amém? Perdoar sempre. Amém? Outra coisa que nós temos que fazer para carregar a nossa cruz é viver o nosso dia a dia com o nosso trabalho. Amém? Nós, que as nossas coisas da vida e correr para aqui, correr para... É a nossa vida. É a nossa vida, foi aquilo que Jesus nos mandou fazer. A Bíblia diz que quem não trabalha, não come, não é? Então é assim, mas eu gostaria de ficar em casa todos os dias, ir ao spa, arranjar o cabelo, fazer as unhas. Mas Jesus diz que quem não trabalha, não come. Apetece trabalhar? Não apetece. A mim não. Às vezes eu levanto de manhã e eu penso, Senhor Jesus, porquê que é isto? Eu preciso-me tanto dormir, estou tão desesperada para dormir, queria tanto dormir, às vezes não dormi nada, e depois dormi de manhã. E depois toco o despertador e eu penso assim, eu pego no despertador, mas sabem uma coisa? Eu cumpro as minhas responsabilidades, as minhas tarefas. Com vontade ou sem vontade, eu nego-me a mim própria e vou andando. Amém? Então, levar a sua cruz é tudo aquilo que você, muitas vezes, não apetece fazer, mas faz. Amém? E sabem que Deus sempre nos recompensa pela nossa fidelidade. Amém? Sempre. Todas as vezes que nós perdoamos, todas as vezes que nós não dizemos tudo aquilo que pensamos. Eu não acredito que dizer tudo o que se pensa é sinceridade. Eu posso pensar tudo, mas nem tudo eu posso dizer. Porque eu tenho que ter cuidado com o meu irmão. Às vezes a culpa pode ser dele, mas às vezes eu também estou irritada porque alguma coisa não me correu bem. Se eu digo tudo o que penso, eu vou magoar, eu vou ferir. Amém?
Então nós temos que nos autocontrolar, sabendo que em todas as coisas nós estamos a dar um testemunho de Jesus aqui na terra. Jesus já não está aqui fisicamente, já andou aqui, já viveu cá, mas agora já não está. Ele disse que nós estaríamos a representá-lo aqui na terra como seus filhos, santos e amados, eleitos de entranhas de misericórdia. Então que nós possamos ser os seus filhos amados. E para ser seus filhos, nós temos que ser mais parecidos com Ele. Amém? Amém? Vocês já estão a dormir? Não. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Eu não acho esta mensagem muito fácil de falar. Eu preferia falar a vocês que mesmo que o Golias apareça à vossa frente, vocês têm a palavra de Deus, têm as promessas de Deus e pegam-no na funda e pá, e o Golias cai no chão e vocês somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus porque Deus fez e aconteceu. Eu preferia uma mensagem mais motivadora. Esta mensagem também é motivadora, mas não dessa maneira e é muito difícil de falar. Porquê? Porque implica que todos nós aprendamos que para ter Jesus no centro da nossa vida, nós temos que nos renunciar a nós mesmos em muitas coisas. Amém? Em que eu tenha que fazer escolhas. Eu tenho que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E cada um pega na sua cruz e segue. Não é Jesus que vai levar a vossa cruz. É cada um leva a sua cruz e segue a Jesus. E em Gálatas 2:20 diz assim, Paulo falava, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e agora a vida que eu vivo, eu não vivo mais em mim, mas em Cristo Jesus. Amém? O que é que isto quer dizer? Quer dizer essa tal renúncia que eu estava a falar. Há muita coisa que eu tenho que deixar para trás. Ouçam, nós temos sentido cada vez mais, quando oramos, o grupo louvor, quando estamos juntos, nós temos sentido que Deus tem algo novo para a igreja, algo fresco para a igreja. E nós temos que nos agarrar às promessas que Ele nos dá. E para nós termos esse algo novo, nós também temos que querer algo novo. E temos que deixar coisas para trás que nos podem prender. Amém? Tudo o que eu sei que me prende, eu coloco para trás. Ai, mas apetecia-me tanto fazer assim, mas apetecia-me tanto fazer aquilo outro. Mas eu coloco no lugar dele e faço aquilo que Jesus me mandou fazer. Amém? Olha, Deus não deixa nada em vão. Nós sempre, o que damos a Deus, Ele nos devolve com alegria, com bênção, com prosperidade e com amor. Amém? Porque Ele é fiel. Digam lá, Ele é fiel. Ele é fiel. Renunciar significa abdicar. Eu abdico de uma coisa para ganhar a outra. E a coroa que nós estamos a trabalhar para ter, ela não se corrompe. Ela é a vida eterna. Amém? Ela é a vida eterna. Deus quer fazer uma revolução no nosso interior, de cá de dentro para fora. A revolução não começa de fora para dentro. Eu não altero, não preciso estar preocupada com o que é que a irmã veste, se a saia é comprida, se os cabelos são compridos. Eu não me preocupo com o exterior. Eu preocupo-me na renovação que é interior, ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. Quando a renovação começa cá dentro, o que está de fora também se modifica, porque há coisas que já não nos cabem mais. Mas ela tem que ser interna, não é uma imposição externa. Ela é interna, ela vem da sua presença em nós. Porque o amor de Cristo, Ele nos constrange. E vocês reparem uma coisa. Zaqueu
Diz a Bíblia que era um homem baixo. Nós tínhamos um hino na super igreja, quando eu era na escola dominical, era assim que eu chamava, que era: Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A árvore verde ele subiu para ver o Salvador, para ver o Salvador. Passando Cristo por ali o viu e o chamou. Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu. Alguém conhece isto? Não? Ok. Então, repara uma coisa, Zaqueu era um publicano, um homem rico. Ninguém gostava daquele homem. Porquê? Porque ele colhia, recobrava os impostos às pessoas, ele não era amado. E ele desviava umas quantas coisas, assim, umas quantas coisas. E Jesus veio para todos. Não veio para os que estão curados, vão para os que estão doentes. Não veio para os que são maravilhosos e comprei tudo. Veio para todos os outros. E Jesus olhou para Zaqueu, ele era pequenito, meteu-se em cima de uma árvore e pensou: dali eu vou ver Jesus. E Jesus olhou para ele, no meio de tanta gente, e disse: Zaqueu, desce lá que eu hoje vou almoçar à tua casa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e não diz a palavra de Deus que ele disse: Zaqueu, então... seu malandro que andaste a roubar as pessoas, o dinheiro. Não. Zaqueu sentou-se e o seu olhar constrangeu Zaqueu. A sua presença sozinha colocou a verdade dentro do Zaqueu. Ninguém lhe perguntou nada e ele disse: olha, Jesus, eu devolvo tudo aquilo que eu roubei, mas não devolvo só. Eu vou dar 4 vezes mais a todas as pessoas que eu roubei. O que é que Jesus disse para mudar Zaqueu? Nada. Jesus só disse: eu vou almoçar na tua casa. E quando se sentou à mesa, o olhar de Jesus, a presença de Jesus, constrangeu Jesus Cristo, constrangeu o Zaqueu e mudou a sua vida. Amém? Então Ele muda a nossa vida. Quando Ele olha para nós, Ele muda cá dentro. E a verdade é que a renovação, ela vem, como eu estava a dizer, de dentro para fora. Ela primeiro começa de dentro e depois vem para fora. O que é que Jesus disse à mulher de Samaria? Tu vens aqui ao poço buscar água. Mas se tu creres em mim, este poço, esta fonte, ela vai jorrar cá de dentro para a vida eterna. E Jesus foi explicar a adoração para quem? Para uma mulher que era de outra nação, de outra religião. Não era evangélica, era outra coisa qualquer, outra religião qualquer. Jesus não se importou quem ela era. Nem se ela tinha um marido, nem se tinha tido 5. Quantos maridos ela tinha tido? 5. E o que tinha não era dela, diz a palavra de Deus. Reparem uma coisa, Jesus saiu da sua terra, foi falar dele mesmo até à mulher de Samaria e disse-lhe: olha, tu vens aqui eternamente buscar água deste poço, mas se tu creres em mim, rios de água viva fluem do teu ventre, que ela vem de dentro para fora. Amém? Então, quando nós nos negamos a nós mesmos, a mudança começa de dentro para fora. Por isso nós não fazemos exigências. Não tem que ter o cabelo assim, nem a saia assim, Nós não fazemos isso. Nós só dizemos: vamos buscar a presença de Deus, vamos louvar a Deus, vamos honrar a Deus, vamos amar a Deus, porque quando mais nós se aproximamos dEle, mais os nossos olhos são iluminados. E quando os nossos olhos são iluminados, acontece tal e qual como Zaqueu. Jesus não perguntou nada, Jesus não acusou Zaqueu, e ele disse: não, eu devolvo tudo quanto roubei, 4 vezes mais. Ele nos muda de dentro para fora. Amém? Então, negar a si mesmo não é de fora.
Não é mudar a minha roupa por dentro, não é mudar a minha roupa, é por dentro. É carregar a minha cruz com alegria, amor e obediência. E como vos disse, Deus não nos pede nada que Ele não nos recompense. Não há uma oferta que você traga ao seu reino, que ela não esteja selada no reino e que vocês não sejam abençoados. Todas elas são bênção. Todas elas têm recompensa. Todas as vezes que o grupo Louvor está aqui ao sábado para orar e para cantar e que vem para os ensaios e volta a vir, todas as vezes, todas essas coisas estão escritas no reino. Todas as coisas que você faz lá em casa, elas estão escritas no reino de Deus. Amém? E Ele próprio nos recompensa. Amém? E nos constrange. O amor de Deus é maravilhoso. Como é que nós conseguimos com a nossa mente entender um amor que não só perdoa, e difícil que é, àquela pessoa que lhe fez mal, mas ainda além de perdoar, ainda volta a confiar e sobe de nível. E agora já não é só um perdão, agora é eu volto a confiar. E se tiver que levar, leva outra vez e dou a cara outra vez. Eu acredito neste amor. Acredito. Quem ama, confia. Quem ama, volta a confiar. Volta a cuidar. Volta a ajudar. Amém? O amor é muito profundo. É muito mais que aquilo que nós podemos imaginar. E Deus é fiel. Jesus sabia tudo quando foi àquela cruz. Sabia os pecados de toda a gente que havia passado. Os pecados todos dos presentes, até os nossos. Jesus é Senhor de tudo. Ele é onisciente. E Jesus foi à cruz da mesma forma. Ele não disse, não posso ir. Porque aquele povo mata o outro, porque eles se destroem, porque eles não são dignos, porque eles fazem pecados, porque eles fazem... Não, Jesus amou todos. E quando Ele diz sejamos seus imitadores, quer dizer que nós temos que amar a todos. Amém? E quão difícil, não é? Mas é possível. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão, não é? Nós costumamos dizer isso. Decidir amar. Decidir perdoar. E todos os dias me vem aquela ideia à minha cabeça e eu penso, se eu pudesse. E depois eu digo, não, eu já perdoei e segue o caminho. Mas a luta interna, ela vai acontecer todos os dias. Às vezes passa-se um dia ou dois que não vêm essas coisas à minha cabeça. E depois, passado uma semana, volta a vir. E eu volto a pôr para baixo. Não, porque eu já perdoei. Eu sou igual a Ele. Não sou igual a nenhuma força externa. Amém? Amém? A história de Zaqueu é muito interessante porque Deus criou em Zaqueu ações de arrependimento, sem ser preciso apontar, esfregar no nariz do Zaqueu aquilo que ele tinha feito. E que nós possamos, cada um, se avaliar a nós mesmos. Amém? Não é preciso nós se humilharmos uns perante os outros, é preciso nós nos humilharmos perante Deus, para que Deus nos possa ter em conta a nossa ação de arrependimento e que nós possamos mudar por dentro, onde fluem os rios da água viva. Amém? Eu escrevi aqui assim, quando Pedro viu os milagres de Jesus, ele disse, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Sou um homem, olha, que não mereço nada. Mas Jesus veio para todos e amou a Pedro e ama a cada um de nós. Amém? Deus nos perdoou, mas temos de ser francos na sua presença.
Lá no seu momento de oração, no seu quarto, na sua casa, no seu carro, quando você está sozinho, você deve ser muito franco perante Deus. Não deve ficar só no pensamento. Abra a sua boca para falar. Olha, Pai, eu sou assim, tenho dificuldade em gerir esta parte. Ajuda-me. Ser franco diante de Deus. Eu queria mudar, mas ainda não fui capaz totalmente. Ajuda-me, transforma-me. O Espírito Santo é que pode transformar. Não são os meus esforços somente, mas o Espírito Santo. Acima de tudo, o Espírito Santo. É claro que nós também temos de ter uma decisão. Nós temos de decidir mudar. Decidir ser transformados. Mas o Espírito Santo, Ele opera em nós todo o querer e todo o efetuar. Amém? Amém? Então vamos lutar, vamos continuar. Amém? Aleluia. As nossas vitórias não estão nas conquistas, mas nas renúncias. Quanto eu aceito levar a minha própria cruz. Que possamos orar todos os dias para ter um coração puro e as mãos limpas. Um coração puro e as mãos limpas. Diga assim comigo: Senhor, dá-me um coração puro e as minhas mãos limpas. É isso que Jesus quer de nós. Pureza. Ela é uma pessoa que não faz mal intencional à outra pessoa, mas também é aquela pessoa que confia de todo o coração. Eu não sei, mas tu podes fazer por mim. É pureza de coração. A Bíblia diz que se não formos como crianças, não poderemos herdar o reino de Deus. Então nós devemos ser como crianças, acreditando na palavra do Senhor, que ela vai mudar a nossa vida, que ela muda a nossa vida. Estes são os valores que nós como cristãos temos que apresentar ao mundo. E aí nós estamos a apresentar Jesus Cristo. Amém? Uma capacidade de amar, de perdoar e de andar para a frente no caminho, sem olhar para trás, olhando só para a cruz, só para Jesus, porque Ele é o grande Senhor e o grande Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, as nossas renúncias, eles vão indicar as nossas conquistas. Que possamos orar todos os dias para ter esse coração puro e essas mãos limpas. O que é que significa ter as mãos limpas? Quando a gente suja as mãos, a gente vai comer ou vai fazer outra coisa qualquer, nós vamos à torneira e lavamos as mãos. Para quê? Para podermos voltar a comer, a tocar no rosto, não ganhar infecções, não é? Não se contaminar. É por isso que nós lavamos as mãos. E quando a Bíblia diz um coração puro e umas mãos limpas, estão limpas para quê? Para que é que servem as mãos? Para adorar a Deus e para o serviço de Deus. Porque eu adoro a Deus com as minhas mãos e eu sirvo com as minhas mãos. As mãos representam a adoração e o serviço e elas têm que estar limpas. Eu não posso ter as mãos sujas. Eu tenho que tê-las limpas diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo 24:3. Vamos abrir aqui. Salmo 24:3. Glória a Deus. Vou pedir ao grupo louvor para subir e baixinho começarmos a adorar a Deus mais um pouco. Salmo 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? E agora lemos todos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Agora vamos ler o 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua adoração. Salvação. O Deus da sua salvação. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Amém.
Glória a Deus. Em Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E depois eu escrevi assim: o que é ser puro? É amar e correr riscos. É ser sincero, ainda que imperfeito. É não saber fazer tudo, mas querer fazer toda a vontade de Deus. É ser simples e desejar ou ser obediente. É não julgar, ainda que apeteça. É esconder toda a vaidade, todo o orgulho. E nós, quando fazemos esse trajeto de renúncia, às vezes a mim não me apetece nada. Eu estou a carregar a minha cruz. E isto não é uma coisa triste. Isto é uma coisa, é algo muito importante e é algo muito feliz. Porque se eu cada vez me pareço mais com Jesus, mais eu faço o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Com palavras, com ações, com intenções, que toda a gente possa ver à nossa volta que há algo diferente em nós. E nós não somos iguais. Nós não somos iguais a todo o mundo. É assim? Nós não somos iguais. Nós nem pertencemos ser melhores. Nós só pertencemos ser iguais a Jesus Cristo. Amém? Então que cada um de nós pense para si: o que é que podemos fazer para melhorar, para seguir em frente, para renunciar, para deixar para trás tudo aquilo que nos possa querer agarrar, prender ou manipular. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Senhor, diante de Ti, nós entregamos tudo aquilo, Senhor, que nós acreditamos que nós somos, tudo aquilo que nós temos que renunciar, escolher por Ti, Senhor. E nós escolhemos por Ti, Senhor. Que o Teu grande amor, Ele modifica a nossa vida a todo o tempo. Que esse grande amor nós possamos compreender, Senhor. E possamos ser mais parecidos contigo, Senhor. Senhor Jesus, nós Te amamos. Nós Te honramos. Nós Te glorificamos, Senhor. Santo, 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 Santo. Yeshua, Yeshua. Vamos ficar de pé. Yeshua. Eu queria orar por alguém que esteja aqui pela primeira vez. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele se transforma na nossa vida.
Jesus morreu na cruz e a sua vida Ele entregou por amor a nós. Pai, que cada vez que nós chegamos ao Pai, que nós possamos lembrar que Jesus fez de porta. Ele é a porta. Se há aqui alguém pela primeira vez, eu gostaria de orar convosco, de orar consigo, para que a sua vida, ela seja entregue ao Senhor. E quando nós entregamos a sua vida, ela passa a ser dele. E quando Ele está em nós, tudo muda na nossa vida. Internamente, nós temos paz, nós temos alegria, nós sentimos-nos realizados. Nem todos os dias são de alegria, é verdade, mas na maioria do tempo e em todas as circunstâncias, nós sabemos que temos aquele Deus dentro de nós que é a nossa esperança. Vale a pena entregar a nossa vida a Jesus. Vale a pena entregar e não sermos mais de nós mesmos, mas dele. E Ele faz em nós todas as suas promessas. Amém? Então, se está aqui alguém, se quiser fazer esse passo tão importante, repita esta oração que eu vou fazer. Vamos repetir todos. Amém? Vamos repetir todos. E faça esta oração com fé. Imagine, porque Jesus está aqui através da presença do Espírito Santo neste lugar, está a falar diretamente para Ele. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu compreendo e aceito a Tua morte na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu aceito a Tua vida em mim. Eu me entrego a Ti, reconhecendo que só Tu és o caminho, só Tu és a verdade e só Tu és a vida na minha vida. Eu me entrego a Ti, Jesus, e Te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, amém. Jesus é bom, amém. Ouvir a palavra de Deus é a melhor coisa que há. Este bocadinho que nós damos a Ele todos os domingos de manhã, à sexta-feira, Jesus sempre está a ver, sempre nos recompensa e nós alimentamos o nosso coração com a palavra de Deus. Amém? Eu queria orar por alguém que sinta essa necessidade. Seja pelo que for. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. E diz a palavra de Deus: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu acredito que Deus não cura só fisicamente, Ele cura cá dentro, internamente, a nossa alma. E muitas vezes nós queremos carregar a nossa cruz, mas nós achamos a cruz tão pesada, é tão difícil, que parece que nós não conseguimos com a nossa cruz, mas nós conseguimos. Nós conseguimos. E cada vez que nós decidimos renunciar, que nós decidimos amar, que nós decidimos perdoar, nós decidimos não fazer determinada coisa, Jesus está a ver e a abençoar. Então, vou-vos deixar à vontade. Nós vamos cantar mais uma vez este hino. E se você tiver essa vontade, esse desejo de vir à frente, nós possamos orar convosco, nós vamos estar aqui para orar. Amém? Aleluia, Jesus. O meu